Mestre, né? Olá, meu querido fã de Naruto. Tô jantando, vou assistir o Mestre Linkzinho. Olá, meu querido fã de Naruto, tudo bom com você? Hoje a gente tá aqui pra poder falar sobre o quê? Pois é, vai ser divertido e cômico, né? Estamos aqui para falar de furos de roteiro. Você já ouviu falar naquele famoso ditado sobre histórias? E quanto maior é uma história, quanto mais capítulos ela tem, quanto mais episódios ela tem, mais furos ela provavelmente vai ter. Então, pois é. Opa, e aí, rapaziada, tudo bom? Eu sou o Link, eu tenho um canal de animes, e hoje já a gente daqui pra poder falar sobre essa famosa lei que se aplica a Mandando o primeiro episódio do Homem-Aranha Amigão da Vizinhança. Valeu, Mef. Depois você me manda o link, né, pra eu ver também. maioria dos animes de shonen de luta que existem, não é mesmo, jovens? Histórias populares de mangá, de luta, que sejam bem grandes em geral, né? Pode-se falar aí sobre qualquer uma delas das 500 milhões que existem. One Piece, Dragon Ball, Black Clover, Naruto, Jujutsu Kaisen, Nanatsu no Taizai, enfim, essas aí e mais outras 500 milhões. É inevitável que ao longo dos vários anos que essas histórias foram sendo lançadas, um capítulo por semana ali, ou um capítulo por mês, obviamente depois de algum tempo, o autor que vai fazendo a história vai se esquecendo de algumas coisas importantes, né? Algumas coisas das regras do sistema que ele montou, ou coisas, né, que eram importantes pro próprio universo que ele montou. E isso vão criando maravilhosos buracos na história, que vão deixando ela igualzinho um queijo suíço. Tem furos. E hoje a gente tá aqui pra poder falar não apenas sobre eles de uma forma geral, mas eu vou falar sobre, pra mim, o que são os furos mais engraçados da história de Naruto. E eu queria fazer essa lista aqui ser um pouquinho interativa, na verdade, gente. Então, eu vou fazer o seguinte, eu não vou ficar falando simplesmente do furo mais simples até o furo mais horroroso da história de Naruto. Eu vou só falando vários furos aqui que eu acho engraçados, e eu quero que você que tá assistindo aqui comente pra mim qual é o pior desses Infinity, comenta lá no vídeo do linkzinho. furos. E eu quero que vocês deem uma notinha também, tipo, de 0 a 10. Sendo que 0 é um furo super simples, na verdade, que não interfere em nada na história. E 10 é tipo assim, é um negócio horrendo que se você for prestar atenção, pode até destruir um pedaço Infinity, eu já vi todos os vídeos ruins de Bleach que tem. Você subestima a capacidade do meu chat de me torturar. do roteiro da história. Enfim, é isso. Não esquece de se inscrever no canal e que esse vídeo aqui vai ter spoiler, beleza? Pega uma coisa pra comer, senta aí, vamos nessa, vai. Vem comigo. Acho que é sempre bom, antes da gente começar com um bagulho extremamente pesado, ir pra um furo meio básico, né? Vamos começar leve aqui. Muitas pessoas sempre comentam desse furo aqui, que eu acho muito engraçado, já vez, que é a questão da idade do Naruto. Que, pra caso você não se lembre, é dito lá no começo da história, em geral, né? Inclusive, várias vezes isso é repetido, tipo, na luta contra o Neji, até em vários momentos no Shippuden, por exemplo, que no início da história do Naruto, a vida dele era triste, ele era um fracassado, não sei o que e tal, e ele acabou reprovando 3 vezes no exame de admissão pra se tornar Genin na Academia Ninja da Folha. O que é muito cômico, né? Que ele precisava aprender a fazer o jutsu de clonagem e tudo mais. Só que o fato Infinity, refuta o linkzinho aí pra mim, por favor. é que o Naruto tendo sido reprovado 3 vezes na Academia Ninja, não soa meio engraçado, sendo que sempre que a gente vê flashbacks, a gente vê que ele já estudou com outras pessoas, tipo Shikamaru, Choji. Ele estudava com essa galera na mesma turma. Tem explicação, ô linkzinho? Linkzinho não, o Infinity. Aí eles foram crescendo juntos, só que por alguma razão o Naruto fez o exame de admissão 3 anos antes deles, aí fez, reprovou, fez de novo, aí passou, e mesmo assim ele tem a mesma idade de todo mundo, aparentemente. O fato é que isso daqui não é uma coisa que influencia tanto na história, pra poder falar a verdade, então pra mim seria meio que um furo, tipo, sabe, 2/10. Esse negócio do anime, no mangá não tem dizendo que ele reprova 3 vezes? Assim, o criador na realidade teve bastante sorte, porque um tempo depois ele simplesmente deixou isso como uma coisa normal ali da Academia Ninja, que não necessariamente as pessoas se formam sempre com a mesma idade, né? O Mef falou que tem sim no mangá. Tipo, o Naruto, por exemplo, se formou e ele deveria ser 3 anos mais velho, mas também o criador pode só ter feito ele, tipo, entrar na Academia Ninja 3 anos mais novo, já que o Kakashi se formou um pouco mais novo e o Minato se formou com 10 anos também, se eu não me engano. Então, é um furo bem tranquilo. É legal. Então não é furo, porra! Que isso, linkzinho? Não é furo então, ué. Pera, se durante a história vários personagens se formam em idades diferentes, então não é furo. Pronto, já comecei básico, né? Já começamos com um furo simples, agora dane-se, vamos com um furo casca grossa mesmo. Ô, gente, vocês já pararam pra pensar que eu acho que isso daqui nem é exatamente um furo, mas vocês já pararam pra pensar no quão horroroso e mal planejado era o plano do Uchiha Madara como o vilão principal da história, e nem tô falando, gente, do plano do Olho da Lua, porque esse em si, ele não era tão É difícil furo assim, porque né? só prodígios entravam antes? Cara, mas ó, assim, talvez seja teoria, né? Eu não gosto de usar teoria pra justificar furo. Mas, cara, o Naruto tinha uma biju dentro dele. Não faz sentido a vila querer que ele se torne um ninja, assim, tipo, dar alguns tipos de diferença de tratamento pra ele, que sabe que ele tratava ele igual merda. Mas
se ele já tava na escola e queria ser ninja, eu não acho impossível eles terem feito testes antes, porque o próprio Naruto ficava enchendo a porra do saco pra fazer o teste, entendeu? Madara já era forte pra caramba, era só ele fazer os bagulho dele lá e ele conseguia fazer o plano do Olho da Lua. Eu tô falando do plano pra ele ser revivido no futuro. Gente, pensa na brisa que teve que acontecer pro Madara ter esse plano. Vamos lá, vamos do início, né? Lá do flashback do Obito. Madara tava velho, colado na estátua do Gedomazo, quando no meio da guerra ele encontra o Obito. E todo esse plano que ele tinha bolado, eu gosto que ele dependia única e exclusivamente da boa vontade de duas crianças aleatórias que ele não conhecia. Primeiro, o Obito. Ele teve Que ele manipulou, né? que dar uma manipulada no Obito ali pra que o Obito confiasse nele e confiasse muito nele, por sinal. E Bem fácil de fazer pra uma criança, inclusive. também tem uma outra criança que essa ele não conhecia mesmo, que é uma criança aleatória do clã Uzumaki, para a qual ele passou o Rinnegan dele de algum jeito que a gente não sabe até hoje, né? Tipo, no meio da guerra ali, essa criança no caso que era o Nagato. Eu gosto muito de que a ideia de que tudo isso tinha que acontecer era o Obito tinha que formar uma equipe. Mas o Naruto não sabia fazer clone básico, né, pô? Não é que não queria que ele se formasse, não é isso não, porque o Naruto era um bosta mesmo. Fora que o furo verdadeiro disso aí é no filme Naruto The Last, que mostra o Naruto criança, com 5 anos de idade, fazendo o Kagebushi no Jutsu, que ele só aprendeu no primeiro episódio, e o negócio passa 5 anos antes do primeiro episódio. Aquele filme ali, com aquele início, aquele passado dele com a Hinata, nossa. E com essa criança que tem o Rinnegan, eles tinham que capturar todas as Jinchurikis pra poder preparar ali. Ele tinha uma técnica que forçava o Obito a não trair ele. Beleza, nem precisa disso, cara. Uma manipulação normal é muito fácil. Uma criança, mais o do Nagato. E o plano Qual que é a explicação? no Olho da Lua, essa criança, que é o Nagato, tinha que confiar tanto no Obito, mas tanto, que ela tinha que desviver pra poder, né, fazer o Jutsu Rinne Tensei, que ia trazer o Madara de volta. E aí, nesse meio, esse plano dependia única e exclusivamente da boa sorte ali do Madara, porque ele tava contando, por exemplo, com o fato de que a criança pra quem ele entregou o Rinnegan ia sobreviver no mundo ninja no meio de uma guerra. Imagina se o Nagato simplesmente morre com 6 anos de idade, tipo, morre de fome, morre por alguma outra razão. Ele poderia ter morrido por várias razões diferentes, né? Vocês sabem disso. O flashback do Nagato mostra que ele cresceu no meio da guerra. Ele não morreu por sorte. O Madara conseguiu o plano dele por pura e exclusiva sorte. O plano também O próprio Obito não queria reviver o Narras? dependia Reviver o Madara, Narras. muito fortemente de que o Obito confiasse 100% nos ideais Terei que reler Naruto para defender Naruto das falácias do Linkzinho e das defesas do Infinity. do Madara, né? Porque assim, ele Eu estou no meio de dois extremos aqui. manipulou bem, só que a autoconfiança e o ego do meu mano Madara também eram altos, né? Não, o moleque vai confiar em mim, ele vai lá, vai falar com o Nagato, o Obito aprendeu comigo, ele vai ser o maior manipulador de todos, ele vai fazer o cara abrir mão da própria vida pra poder me trazer de volta. E a parte mais engraçada pra mim nesse meio ponto é que inicialmente esse plano dá errado, se vocês forem parar pra pensar. Porque se vocês forem pensar bem, a Guerra Ninja acontece, e quando ela acontece, o Obito, ele vira o casulo da 10 caudas, ele mesmo, ele não manda o bagulho pro Madara, né? Tipo, o Madara tem que usar lá uma outra estratégia tirada da bunda lá, de que na verdade ele tinha um selo que ele colocou no Obito pra controlar ele, não sei o que e tal, que aí o Obito ia fazer o bagulho, tipo, mano, é mó furado esse plano. Botou o selo só no final, apresentou o selo só no final, mal feito mesmo. O plano inteiro, assim, tipo, esse plano do Madara, pra mim, é um dos mais engraçados. Principalmente porque Não, necessariamente não é furo. Você pode falar que é um plano ruim. Ou não é um furo? além dele ter 2% de chance de funcionar, ele ainda mostra que nesse ponto aqui, mano, Kishimoto não tava nem aí mais, ele só tava escrevendo. O Madara tinha que ser um intelectual poderoso, igual o Aizen de Bleach, né? Ele planejou 15 milhões de passos pra que o plano dele desse certo, mas também dependia um pouquinho da sorte. Esse aqui é um dos meus pontos favoritos da história de Naruto. É o fato de que simplesmente a Quarta Guerra Ninja não faz sentido Ele decidiu falar só de furo de Naruto, pô? nenhum dela existir. E nisso, gente, a gente pode falar, tipo assim, esse furo, ele já engloba O Nagato aceitou os argumentos do Naruto, um cara que ele tinha acabado de conhecer. Imagina do Madara e da Katsuki, que ele passou parte da vida dedicado. uns 16 Pô, o Obito é mó fanfarrão, né? furos tudo de uma vez. E esse daqui não é tipo igual o plano do Madara, que você pode explicar de certa forma, mas ele é meio mal escrito. Não, a Guerra Ninja, ela tem um monte de furo nada a ver. Tipo, gente, vocês já pararam pra pensar o seguinte? O pessoal, qual que era o objetivo pelo qual a Guerra Ninja, ela existe? Simples. O Obito, ele precisa Não é furo porque o Obito sabia de tudo e fez o Kakashi arrancar na luta porque ele mesmo não poderia fazer.
precisava da 9 caudas. O selo. E do 8 caudas, certo? Pra que assim ele pudesse invocar ali a estátua e fazer o 10 caudas e tal, e seguir com o plano do olho da lua. Sabe uma coisa engraçada? Isso acontece na guerra. E eles não capturam o 9 caudas e não capturam o 8 caudas também. Porque em algum momento no meio da história ali, o Obito simplesmente chega à conclusão de que ele pode usar os outros dois personagens ali, né? Que são o Ginkaku e o Kinkaku, que são Edo Tenseis. Eles pegam esses dois Edo Tenseis, que tem um pedaço ali do chakra da 9 caudas, do 8 caudas e tal, pegam eles, jogam pra dentro da estátua e funciona. Detalhe, Ginkaku e Kinkaku são dois personagens completamente aleatórios, tirados da bunda, assim, que o Kishimoto só fez um errão de roteiro. Tem um monte de vídeos gringos, inclusive, falando sobre isso, jovens, que é hilário, porque esses dois personagens, eles foram trazidos pelo Kabuto, era um Edo Tensei. Então, se simplesmente o Obito tivesse sentado com o Kabuto, eles tivessem montado uma estratégia, eles iam pensar, nossa, na real, a gente nem precisa ir pra cima deles. Eles podiam pegar, invocavam ali a estátua do Gedomazo, colocavam o Ginkaku e o Kinkaku pra dentro e toma. Nem precisava ter declarado guerra. O Linkzinho vai falar só... Não, eles declararam uma guerra só de Naruto? Por uma razão, pra no final eles conseguirem o que eles queriam, sem ter conseguido o que eles queriam. Fora que ao mesmo tempo, pra mim, só Naruto. A cena onde a guerra ninja é declarada, ela é simplesmente icônica, gente. De engraçada, porque é só Naruto. Ela não faz sentido. Tipo, pensem na ideia. Os 5 Kages de todas as vilas ali do mundo ninja estão se reunindo pra poderem conversar sobre coisas tipo Akatsuki, sobre o Sasuke. Tá no título? Etc. É verdade, tá no título. E claramente as vilas não se dão nem um pouco bem. Elas ficam todas se rebatendo ali na reunião e tal. Os caras ficam mandando indiretinha um pro outro. Aí o Obito aparece. E quando o Obito aparece, ele simplesmente termina de juntar os caras de uma aliança. Porque ele aparece e manda seco o plano dele. Ó, gente, eu tenho esse plano aqui, que eu vou pegar todas as bestas de caudas, vou colocar o olho na lua, e aí ela vai fazer uma ilusão gigante, e todo mundo vai ficar numa ilusão. O que vocês acham? Legal o plano? Vocês querem me dar a 8 caudas e a 9 caudas aqui de graça? Aí o pessoal de todas as vilas, né, fala, não vai rolar, meu parceiro. Mas isso não aí ele furo. fala, beleza, então. Eu declaro guerra a todas as vilas do mundo ninja. Vocês já pararam pra pensar que as bestas de caudas, elas estavam aonde? O 8 caudas, né, que era do Killer Bee, tava na vila ali do Haikage, né, no meio das montanhas. E o 9 caudas, que é o Naruto, tava na vila da Folha. O Obito podia simplesmente ter vazado, ou então ele podia nem ter aparecido ali. Ele podia ter ficado de boa, deixava os líderes das outras 5 vilas brigando entre si. Aí ele pegava todas as forças dele que ele tinha preparado pra uma guerra, levava tudo pra uma vila só e invadia. Mas plano ruim não é furo de roteiro. Fora que assim, né, quando a gente vai conversar da produção de uma história, que as pessoas muitas vezes veem uma história como um negócio lógico. E ok, se tem uma parte lógica de história que serve pra sua suspensão de descrença e tal. Mas o que é mais importante na história não é a lógica. É o sentimento. Aposta quanto que você voltasse no tempo pra ver a declaração de guerra do Obito contra os Kages foi um dos momentos mais hypes da época. Então, a produção de história não pensa necessariamente apenas ou principalmente em lógica. Lógica, quando você precisa... Cara, ninguém reclama disso de verdade. Ninguém parou de ler Naruto por causa disso na época. Ah, 3 pessoas pararam de ler Naruto na época. Porque lógica é um negócio terciário, entendeu? Quaternário. A menos que seja um negócio muito brutal. Mas aqui, cara... plano ruim. O que você tem em troca disso? Um negócio teatral, né? Do momento e tal, do impacto. É isso. O personagem ser excêntrico, um personagem fazer besteira, o personagem querer se mostrar para outros personagens, faz parte dos personagens. O Maunix tá vindo pra cá amanhã, hein? Aí não vai ter live, que eu vou ficar jogando Digimon com ele o dia inteiro. Então assim, um negócio meio idiota quando você pensa, mas quando você pensa nisso, Black? Ninguém pensa nisso. Sabe quem pensa nisso? Quem fica discutindo Naruto na internet o dia inteiro. Porque quando você tem lá seus 15 anos de idade, até seus 20 anos de idade e tá assistindo Naruto, você fala, caraca, que legal. Isso aqui parece que não fez muito sentido. Foda-se, tá divertido. Porque esse é o ponto mais importante da história. Entendeu? Então... o Rafael falou, o Naruto tava no País do Ferro e o Bi tava escondido. Vai ter um monte de argumento aí. Cara, o negócio que não importa muito.
invadia, pegava a besta de cauda e ia embora. Mas não, ele declarou vila pra 900 milhões de ninjas por nenhuma razão, só pra Boa poder viagem, fazer uma Manix. cena pica. Tipo, a gente pode pensar que, sei lá, a Vila da Areia, por exemplo, talvez ajudasse a Vila da Folha, porque tinha o Gaara era brother do Naruto. Mas e a Vila da Pedra, por exemplo, que tinha o Onoki, né, que é aquele velho? Você acha mesmo que eles iam ajudar? Tipo, do nada, assim, eles iam pegar todos os ninjas da Vila da Pedra, vamos lá ajudar o pessoal da Vila da Folha, gente, que a gente nem conhece. Sendo que eles estavam com raiva do pessoal da Akatsuki e do Sasuke. Fora, gente, o detalhe que eu acho mais maravilhoso que é, quando o Obito declara a Quarta Guerra Ninja, vocês já pararam pra pensar que eles ainda não tinham juntado forças com o Kabuto? Então, assim, parem e pensem nisso. O Obito declarou guerra pra 5 vilas ao mesmo tempo, todos os ninjas, todos que existem no mundo ninja, todos os shinobis, ele declarou guerra pra todos, sendo que no exército principal dele, eles tinham quem? Ele mesmo, o Kizami, que ainda tava vivo nessa época, o Zetsu Negro e um exército de 600 bilhões de Zetsu branco. Na cabeça do Obito, que é pra ser tipo um mega estrategista, ia funcionar. O Obito é pra ser um mega estrategista? Não sei disso, não. É isso aí, vai nós 3 O Obito tinha 7 bijus no exército dele, isso é um bom argumento. e mais 50 milhões de minions, nós vamos quebrar eles. Mano, o Obito é muito burro, vocês É, o Linkzinho esqueceu de dar 7 bijus, né? pararem pra pensar. Meu Deus do céu, se o Kabuto não tivesse aparecido com 1 milhão de personagens de Edo Tensei e não sei quem, revivido a Akatsuki inteira, mano, não ia ter, essa guerra não ia existir, porque o Obito ia O Obito iria ganhar porque ele tinha um Zetsu branco que pode transformar qualquer pessoa. Quem ganhou a guerra foi o Naruto e o Sasuke, né? Se não fosse o Naruto e o Sasuke, o Obito ganhava sozinho. Tem 15 minutos. O Obito e o Madara ganhavam sozinho a guerra. Esse, pra mim, é um tipo de furo de roteiro, sei lá, 10/10. Fácil. Isso porque eu não tô contando com o próximo erro do roteiro, gente, que é também relacionado à Guerra Ninja, que é esse aqui. Killer Bee e Naruto participaram da guerra. Isso aqui não é nem um furo 10/10, gente. Isso aqui é um furo 20/10. Pensem comigo na seguinte lógica, jovens. A Guerra Ninja foi feita para quê, Link? Simples, meu cara jovem. A Guerra Ninja foi feita para o seguinte. Killer Bee e Naruto não podiam ser pegos pela Akatsuki, porque se eles fossem, o mundo ia acabar. Aí, beleza. O ponto também é que eles eram muito fortes porque eles eram Jinchurikis, né? Então eles poderiam enfrentar muitas pessoas ao mesmo tempo, eles tinham chakra pra caramba, eles tinham controle da Biju e tal, isso era muito interessante. Então, apesar deles não poderem ser capturados pela Akatsuki, dava pra usar eles como uma forma de luta de guerra ali de algum jeito, né? Aí, beleza, eles conversaram com a Tsunade, conversaram com o Raikage, e eles foram participar como parte das forças aliadas, pra ajudar. Só que vocês já pensaram na forma como isso foi feito? Tipo assim, o Raikage e a Tsunade literalmente vão até o Naruto pra falar, Naruto, você não pode participar dessa guerra, porque você é o alvo principal do inimigo. Se você participar, os caras vão vir pra cima da gente e nós vamos perder a guerra. Aí o Naruto fala, não, pô, deixa nós. Ele manda um discurso ali muito bem preparado, ensaiou umas 2 horas ali o discurso e tal. Raikage e a Tsunade olham e falam, Tem literalmente o arco sobre isso, o arco da Ilha da Tartaruga é literalmente sobre isso. O Linkzinho, você tá esquecendo de Naruto, Linkzinho? o moleque é zica mesmo, né? Tá maluco. Gosto demais desse menino. E deixam ele participar. O Naruto Esse é o arco que ele tá com o Killer Bee, que o Naruto e o Killer Bee estão juntos? Eu acho que eu me lembro um pouco. e o Killer Bee saem correndo. Esse moleque tá falando muita vez. Ih, Linkzinho, você tá sendo destronado aqui no chat. É esse arco? Até eu lembro da porra do arco que tava o Killer e o Naruto juntos. Sozinhos, assim, no meio do campo de guerra. E eu não tô dizendo sozinhos, tipo assim, vai eles e um grupo com eles. Não, eles ficam boa parte da guerra trocando os campos de luta. Tipo, eles passam no lugar, aí vão lá, ajudam, saem correndo, passam em outro lugar. E nesse meio tempo, mano, se o time do Obito não fossem 2 jumentos, qual era a chance deles estarem em contato e o Obito falar, Kabuto, ó, pega todos os Edo Tensei que você tem aí na área e manda tudo pra cima do Naruto que ele tá sozinho ali num canto. Os caras faziam isso, ganhava a guerra, ponto. Lembrem-se do detalhe que no meio da guerra, inclusive, o Killer Bee e o Naruto, eles vão pra cima do Obito. Sozinhos, assim, eles vão pra cima do Obito. E os Kages ainda deixam, tipo, não, a gente vai lidar com o Madara e o Naruto lida com o outro Madara, que é o cara lá que a gente não sabe nem como funciona. Mas se todos os Kage juntos já perdiam pro Madara, o que eles iam fazer contra o Madara e o Obito? A gente não sabe os poderes dele, a gente não sabe como vence dele. Deixa lá o nosso alvo principal ir lá e enfrentar o Obito. Baita ideia estratégica. Mas ele vai fazer o quê? Vai deixar o Madara sozinho, porra? Essa guerra já tava fodida, eles tinham que confiar que o Naruto e o Killer Bee iam dar um jeito. De guerra 10/10. Aí, maior furo da história da guerra pra mim é esse. Esse daqui é um furo mínimo, que na realidade eu acho ele bem consistente, inclusive, pra ideia do que ele foi apresentado, que é o fato de que o criador da história... O furo consistente é novo. Eu acho que ele queria que a morte do Jiraiya fosse muito importante pra história. Logo, ele não queria que o Kakashi e o Gai estavam lá os ajudando. Os caras estão com muitos argumentos contra o Linkzinho, hein? o Jiraiya voltasse e fosse revivido. Eu cliquei no vídeo só pra almoçar, só pra jantar,
E o povo tá... Pô, Linkzinho, você tá gerando inimigos, hein? Com o Edo Tensei. Então, ele deu aquela desculpa mais básica, né, no caso, que é o Kabuto não ter tido acesso ao corpo dele por conta de que ele morreu e o corpo dele caiu no oceano, né? Porém, a gente tem alguns detalhes aqui e ali que fazem com que esse conceito não faça sentido, não. A gente pode até pensar pelo fator de, tipo, em Boruto, Jiraiya foi clonado. Boruto, esquece. Tals, mas isso daí já é outro rolê, já é outra história que foi feita por outro autor, então não dá pra gente pensar muito nisso. Mas se a gente só voltar pra Naruto, jovens, com o que foi apresentado pra gente em Naruto, o Kabuto, ele já fez um monte de Edo Tensei, gente, que ele conseguiu reviver a pessoa com pedaços do DNA da pessoa. Não precisa ser necessariamente, tipo, eu pego o braço da pessoa com carne, ossos e sangue, não sei o que, pego e trago de volta. Até porque o próprio Madara, por exemplo, outros personagens que já tinham morrido há muito tempo, tipo, primeiro Kazekage, não sei o que, não tinha nada desses caras, a não ser o que? Ossos, talvez fios de cabelo, uma unha, alguma coisa do tipo. Tanto é que a gente já viu o Kabuto fazendo Edo Tensei só com os fios de cabelo do personagem. O detalhe, gente, é que o Jiraiya, ele morreu justamente na época que o Kabuto tava vagando o mundo ninja procurando coisas pra conseguir fazer o Edo Tensei. Então assim, imagina o seguinte, Jiraiya morreu. Na próxima semana, o Kabuto vai lá e passa onde o Jiraiya morreu e não consegue encontrar o corpo. Gente, o Jiraiya morreu, ele deixou no mínimo assim uns 600 hectares de poça de sangue aonde ele tava, porque tem um monte de poça de sangue, tem um monte de pedaços de ferro que foram enfiados ali, que ficaram cravados nas pedras e tal, do que aconteceu. Não sei até que ponto isso é possível fazer o Edo Tensei, mas também nunca é explicado, né? Então, aconteceu com a luta, dava facilmente pra ele ter procurado fio de cabelo, alguma coisa do tipo. Fora que também, depois que o... Não, o Jiraiya luta com cabelo, né? Então um fio de cabelo ia ter espalhado lá. O Kabuto falou que ele não achou ali, né, o corpo e tal, a gente sabe que... Sangue no país da chuva, realmente é um bom argumento pra não achar o sangue do Jiraiya. É explicado, Narcio? Qual que é a explicação, Infinity? Ainda tinha o Kizami. Lá pra quando tava quase começando a guerra, o Kizami não tinha morrido ainda. O Kizami literalmente pode virar um tubarão e invocar um tubarão. Obviamente que o corpo do Jiraiya já devia ter afundado bastante, mas assim, o oceano... Aquilo ali é um lago ou um oceano? Já que ele caiu? Não, ele não é infinito, jovens. Em algum momento o corpo do Jiraiya chegou na borda ali, e mesmo que um pedaço... Pô, mas chegou no fundo, né? O tubarão não chega no fundo. O tubarão nada numa profundidade específica. O corpo caiu até o final. Ele tivesse sido devorado, Mas é um tubarão de magia, né? tivesse apodrecido, não sei o que, a gente sabe que uma história... Agora, se ele tá no oceano, ele pode ter ido pra qualquer lugar do mundo, sabe? Tipo, mano, cai no oceano pra você ver o que acontece com você. Você vai sumir pra sempre, ninguém vai te achar. O Edo Tensei é explicado pro Obito, Narras. Eu não vou fazer um textão. É explicado pro Obito ou pelo Obito? Ah, tá. Como o Edo Tensei funciona. Tá, mas assim... Falaram, o Deidara foi desintegrado, deu pra fazer o clone dele. Mas, talvez tinha alguma coisa guardada. Eu não sei, eu não reli Naruto pra saber. Mas parece que o Edo Tensei é meio freestyle, né? Tipo, precisa do mínimo, do mínimo, do mínimo. Um fio de cabelo, né? Um fio de cabelo é uma coisa pequena. Um fio de cabelo, uma unha, dá pra fazer o Edo Tensei. Tinha um sangue, dá pra fazer o Edo Tensei. Não passa tanto tempo rápido assim, sabe? O cabelo, alguma coisa do corpo do Jiraiya ainda poderia estar ali. Se o criador da história de fato quisesse trazer o Jiraiya de volta... Não, pô, cara, dava até pra fazer uma cena dele não achando, porque, pô, País da Chuva, uma semana depois, sabe? É muito fácil você imaginar que não conseguiu achar, o corpo foi perdido. Mas o mais importante é o drama de não vermos o Jiraiya de novo, né? Ele poderia. Esse é um furo de roteiro, justificável, tranquilo... Mas não é furo de roteiro. Isso não é furo de roteiro. Furo de roteiro seria, por exemplo, cadê? Se... Nessa parte do Jiraiya aqui. Nada do que ele falou nesse vídeo é furo de roteiro? Não. No início, teoricamente, o furo de roteiro da idade. Mas depois ele fala que outros personagens fazem testes mais novos. Então, por mais que... Tipo, talvez o Kishimoto não tivesse pensado nisso, mas na história não ficou como um furo. Você pode falar que é um retcon, mas não é um furo. Furo de roteiro é quando você tem duas informações que são... que se contradizem na história. Então, eu falar... que, olha só, é definido que o personagem não pode voar. Aí depois, do nada, ele vai lá e voa durante o tempo e depois para de voar. Isso é um furo de roteiro, pô, o personagem não podia voar. Nada do que ele falou aqui é furo de roteiro. Ele falou que... Ele falou plano idiota, guerra idiota, estratégia idiota, incompetência do Kabuto de encontrar coisa do Jiraiya, ou burrice do Kabuto de não procurar coisa do Jiraiya. Mas não é furo. Furo é se falasse que não é possível reviver o Jiraiya e depois o Kabuto vai lá e revive o Jiraiya. Entendeu?
O furo é Jojo parte 3, onde o Dio, ele afunda no navio fora do caixão, abraçado com o Jonathan. E depois, na parte 3, ele aparece no caixão trancado. Que não era possível fazer, pelo lado de dentro. E aí tem toda uma novel que, na verdade, ele... Ah, mano, esquece, tem uma novel só pra explicar isso que é uma bosta também. Isso é um furo. Furo é a Rukia perdendo pro Hollow no primeiro capítulo, porque depois a gente descobre que ela era muito mais poderosa naquele ponto. Ela não deveria cometer esses erros. Era tipo, você pode falar emocional, sei que e tal, mas cara, tudo leva a crer que ela deveria ganhar daquilo ali com facilidade. De olho fechado, com as mãos amarradas. Mas no início da história, não. Mas conforme a história passou, a Rukia no passado já era muito forte. Logo virou um furo de roteiro. Mas O caixão da Irina e tinha compartimento secreto, mano. realmente não é uma desculpa 100% plausível, sabe? O único furo é que o Linkzinho tem no cérebro. Não, gente, ó. Vocês podem discordar do vídeo dele. Mas olha só isso aqui. O Linkzinho é o mestre na criação de conteúdo, tá? Mestre. Tipo, não ironicamente, o Linkzinho é muito bom em criar conteúdo. E ele não tá nem aí pra esses comentários que as pessoas fazem pra ele. Pode xingar, não tem problema. Ele é um cara que sabe fazer conteúdo, olha só. Você foi falar de coisa... Ah, viu, mano? Foi fazer um vídeo sério, não deu nem 10 mil views. Foi fazer vídeo falando merda, 80 mil, 60 mil, 90 mil, 40 mil. O Linkzinho é mestre, cara. Ele sabe o que tem que fazer. E ele me ajudou muito no YouTube, tá? Eu gosto muito do Linkzinho como pessoa, discordo de muitos vídeos dele, mas eu gosto muito do Linkzinho. Ele é um cara que sabe muito de conteúdo de internet. Mas narrativamente discordo de muita coisa que ele fala, né? Tanto é que eu fiz meu vídeo defendendo o Boku no Hero dos crimes do Linkzinho. Eu falo mal de anime. Pois é. Então eu fico zoando toda hora, né? No chat dele eu mando, né? Caraca, ficou falando merda durante 20 minutos e tal. Ele fica me xingando também. Mas eu gosto muito do Linkzinho. Mas você tem todo o direito de falar, cara, você falou muita merda. Mas é isso aí, cara. O Linkzinho, ele é mestre em gerar conteúdo. Ele quer essa reação. Ele quer o povo puto. Ele quer falar besteira, tipo, velho inútil. Então é isso, sabe? Tipo, é o jogo da internet, cara. É o jogo brutal da internet. O Linkzinho vive de internet. Tipo, não é igual eu que tipo, faz YouTube secundário, né? O cara vive disso, ele sustenta a família dele com isso, sabe? Tipo, é bizarro. Então, faz isso com a gente mesmo. Vamos lá, no próximo vídeo. Sim, não vou terminar de ver o vídeo do Linkzinho, ok? Porque eu não li Naruto, eu não vou agregar em nada. Então, é isso.